Que cenário tem o Peru? A gente ainda não sabe quem vai ganhar as eleições. Na unha, né? Tá com quase mais de 90% e é uma diferença de poucos votos entre os dois candidatos. A gente tem, nesse momento, uma contagem de votos que indica o empate técnico entre, de um lado, a conservadora Keiko Fujimori, filha do ditador Fujimori, e o candidato de esquerda, o Roberto Sanches. A diferença entre os dois é de cerca de 6 mil votos. Segura o coração, Luciana Tadeu. Agora, tem algo que acaba colocando em xeque a estabilidade política do país, que não é nada boa. Nós tivemos nos últimos anos uma série de presidentes que sofreram impeachment. E fica difícil, porque quem ganhar vai sair ali para um governo de um país extremamente dividido, rachado, sem maioria para levar adiante as propostas. E isso mostra ainda mais as dificuldades políticas do Peru. Exatamente, Tainá, Uribe, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, a gente começou amanhã com uma diferença, uma vantagem de Keiko sobre Roberto Sanches de aproximadamente meio ponto percentual. E essa diferença, que já era mínima, foi diminuindo ao longo das horas e agora a gente está com uma diferença de 0,03 ponto percentual entre eles, ou seja, a vantagem de Keiko Fujimori, que tenta pela quarta vez chegar à presidência do Peru. Essa é a quarta vez que ela disputa um segundo turno. A vantagem dela sobre Roberto Sanches é mínima. Agora começaram a apurar os votos do exterior, que ainda não tinham sido contabilizados, os votos dos peruanos no exterior. Isso poderia dar uma leve vantagem para Keiko Fujimori, mas o que a gente viu nessas últimas horas foi realmente Roberto Sanches se aproximando muito. Ele que no começo da apuração dos votos do primeiro turno aparecia em terceiro lugar, foi se aproximando de Rafael Lopes Aliaga, ultrapassou Rafael Lopes Aliaga, foi para segundo lugar. Inclusive sob protestos de Rafael Lopes Aliaga no primeiro turno, que ele chegou a falar em uma fraude, em chamar uma insurreição caso ele não fosse para o segundo turno, mas depois, já com os resultados contabilizados, ele admitiu essa derrota, declarou seu apoio a Keiko Fujimori e esse segundo turno, então, continua disputado, como vocês falaram, na unha, contraindicado para ansiosos e imagino que assim como nossa equipe de internacional, os peruanos estejam aí apertando o F5, atualizando aí a cada 5 minutos esse site do organismo eleitoral que está mostrando aí essa diminuição da diferença entre eles, apenas 6 mil votos de diferença. A diferença para o primeiro turno é que os dois candidatos sinalizaram que vão respeitar os resultados eleitorais, mas claro que essa margem tão estreita abre portas para questionamentos, para pedidos de recontagem de votos e, como você mencionou, Uribe, com um país totalmente dividido, a gente não via esse cenário no primeiro turno. Na verdade, no primeiro turno, os votos em Keiko Fujimori e Roberto Sanches não somaram mais de 30% dos votos. Então, foi uma votação muito fragmentada entre os cerca de 15 candidatos, mas agora o que a gente vê é um país dividido entre o candidato da esquerda, que foi ministro de Pedro Castillo, ex-presidente do Peru. Lembrando que esse ex-presidente está preso, foi preso depois de tentar dissolver o Congresso em 2022 e, de fato, essa é uma bandeira de Roberto Sanches, que diz que, se for eleito, vai indultar Pedro Castillo. De fato, ontem, quando saíram os primeiros resultados da boca de urna, Roberto Sanches estava na prisão em uma visita a Pedro Castillo, seu padrinho político. Ele foi ministro de Comércio Exterior e Turismo de Pedro Castillo e, assim como o ex-presidente, defende uma forte presença do Estado no Peru, ao contrário de Keiko Fujimori, que, como você mencionou, Uribe,
filha do ex-ditador Alberto Fujimori, ele que foi preso por violações aos direitos humanos no seu governo. Keiko Fujimori também chegou a ser presa no Peru por não ter declarado supostamente contribuições para a campanha eleitoral. Ela que é de direita, tem uma visão liberal para a economia peruana. Entre as prioridades está atrair investimentos estrangeiros para o Peru e tenta pela 4ª vez chegar à presidência nessa disputa tão acirrada que ainda está completamente indefinida, sem que saibamos ou que saibamos quando vamos saber quem é o 9º presidente do Peru em uma década, porque lembrando, né, que com toda essa instabilidade política, quem for eleito nessas eleições vai ser o 9º presidente a tomar posse no Peru nos últimos 10 anos.